Olá, eu estou continuando então uma série de vídeos sobre política e evangelho e estou lendo algumas citações de líderes da igreja, sejam eles presidentes da igreja, sejam apóstolos ou outro líder mundial, que vão mostrar qual é a posição oficial da igreja diante de diversas questões. Então, muitas vezes nós vemos, principalmente durante o período eleitoral, alguns membros da igreja candidatos, e os membros da igreja se enchem de votos do partido e vão no domingo na igreja, distribuem os seus próprios santinhos e aquela coisa toda. Isso não é uma postura adequada de membro da igreja. Ser politicamente ativo não quer dizer que você vá quebrar o domingo ou que os membros da igreja são obrigados a votar em determinados candidatos, mesmo que esses candidatos sejam membros da igreja. De acordo com Joseph F. Smith, né, numa mensagem intitulada Mensagens da Primeira Presidência, ele disse o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias segue a doutrina da separação entre Igreja e o Estado. A Igreja não interfere nas funções do Estado e o Estado não interfere nas funções da Igreja ou no exercício da liberdade de religião. O indivíduo está completamente livre do domínio eclesiástico em relação aos assuntos políticos. Todas as igrejas são iguais perante a lei. Então não é porque você é membro da igreja que você não possa votar, por exemplo, num pastor evangélico, num padre, numa pessoa de uma outra religião. Se você acha que essa pessoa tem boas propostas, se essa pessoa é honesta, se essa pessoa ela vai te representar de uma maneira digna, a igreja, então, ela está deixando claro que os membros da igreja elas têm essa liberdade de votar em quem cada um acha que vai melhor representá-lo. E uma coisa interessante é que a igreja espera que o Estado também não interfira nas funções da igreja. Então, algumas coisas muito interessantes com relação a esse parágrafo. Algumas igrejas nos Estados Unidos estão sofrendo bastante com a legalização do casamento homossexual, porque o Estado, em alguns lugares, tem entendido que as igrejas são obrigadas a realizar o casamento homoafetivo dentro dos seus espaços, né? Algumas igrejas têm sofrido represálias, têm pago multas em relação a isso. Então, essa separação do Estado e Igreja é importante não só para a Igreja, mas também para o Estado. E não só para o Estado, como também para a Igreja. Então a Igreja não forma currais eleitorais para votar em determinados candidatos, mas também espera que o Estado respeite a liberdade religiosa, a liberdade de proselitismo, de reunião e de propagação da nossa própria fé. Diz aqui o presidente Joseph Fielding Smith, a igreja não se envolve em política, seus membros podem pertencer ao partido político que decidirem seguir. Aqui ele está se referindo especificamente à política partidária. Então os membros da igreja podem se filiar a um partido republicano, a um partido democrata, a um partido, enfim, diversos tipos de partido. Não lhes é pedido, muito menos exigido, que votem dessa ou daquela maneira. A igreja não orienta o voto dos irmãos, mas não é justo que lhes sejam negados seus direitos como cidadão e não há motivo pelo qual o sejam, pois em geral eles são tão reais, sensatos, educados, honestos, trabalhadores, virtuosos, moralmente corretos, econômicos e dignos quanto qualquer pessoa desse país ou da terra, em todos os aspectos. Então, a igreja ela não se envolve em política partidária, mas ela também espera que o Estado, o governo, respeite os direitos
políticos dos membros da igreja, o direito que os membros da igreja têm de votar, o direito que os membros da igreja têm de consciência, o direito que os membros da igreja têm de se manifestar sobre as questões políticas da nossa sociedade, o direito que os membros da igreja têm de participar dos plebiscitos, de participar das consultas públicas, de dizer se nós somos a favor ou contra o aborto, por exemplo, se nós somos contra ou a favor da liberação das drogas, da flexibilização da instituição do casamento, né? Ou seja, do casamento homoafetivo. Então nós temos o direito de nos manifestar também, né? E a igreja espera que o governo, que os governos, que as nações respeitem o nosso direito de nos manifestar. Então esse é mais um vídeo da série. Se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, né, para que mais pessoas possam conhecer a posição oficial da igreja em relação a diversos temas. Comente se você gostou, se você não gostou, pode comentar. Me ajudem a fazer com que esse canal seja melhor, e se alguém tiver uma contribuição de conteúdo para esse canal, que possam fazer a contribuição de conteúdo, que possam me ajudar a fazer ter um conteúdo melhor para ajudar as pessoas a conhecer e obter mais a luz do conhecimento na vida delas. Muito obrigada pela atenção de cada um.